Olá pessoal, mais uma vez aí fazendo um videozinho aí. Queria falar hoje sobre o assunto muda, muda de pena, muda de bico. Geralmente a fase de muda inicia-se agora, geralmente, né? Depois do verão. Tem pássaro que antecipa um pouco. Enfim, isso aí vai de organismo para organismo. Se o organismo está bem balanceado, se não está. E às vezes é genético dele mesmo, ele sentiu que aquela hora ali é a hora dele fazer a muda e vai fazer. Muita gente tenta travar a muda. Não é bom. Vamos pensar do seguinte princípio. Se você quer sempre o máximo do teu pássaro. Você tem que dar uma vida boa para ele, tá? Qualquer aceleração de muda, travamento, isso tudo aí é bobeira. Que aí depois você vai querer que ele dê o máximo dele e ele não vai dar. Por quê? Porque você descontrolou a, a forma natural dele, do organismo dele, fazer a muda, o repasse a muda de pena, a muda de bico, enfim, cada pássaro tem a sua regularidade conforme o seu organismo. Exemplo, eu tenho um coleiro meu, que eu tenho há muitos anos mesmo, eu tenho um tizil, sempre eu sei a data certa da troca de pena e de bico deles. Por quê? Porque é a mesma alimentação todo ano. Eu não mudo nada, dou sempre uma alimentação balanceada. Então, sempre naquela data lá vai fazer aquela muda. Nesse período, às vezes acontece também, só um detalhezinho. Pegou um passarinho estranhou tua casa, ele fica estressado e acaba fazendo a muda de pena, tá? Acontece. Bom, na muda a gente tem que dar três elementos básicos para o pássaro, dois principais, cálcio e ferro, que são minerais, tá? Quem já deixa aí aquela areinha com casca de osso, casca de ovo, é cálcio aquilo ali, beleza? Aí você pode complementar nessa fase de muda de pena, uma pitada a cada 200 gramas dessa areia com casca de ovo, uma pitada, pode ser uma pitada ou uma colherzinha de café, bem pequenininha, de café, daquele sal mineral para gado, tá? Aquele mineral para gado. Não sei se vocês já repararam, quando vocês vão em sítio, fazenda, onde tem aquele coxo de sal, sempre tem um passarinho lá comendo, tá? Eles estão comendo porque eles precisam também daqueles minerais que estão ali. Um deles é o iodo, beleza? Então, mas o principal é o ferro e o cálcio para muda de pena e bico. Eu costumo ministrar para os meus pássaros, tá? Trinca-ferro e coleiro. Eu administro pepino, jiló, bastante nessa época. Ah, Hugo, mas por que que você faz isso? Eu faço isso, basta vocês pesquisarem aí. Pepino e jiló é rico em cálcio e ferro, ok? Não dou Avitrim, cálcio, Avitrim, não dou. Por que que eu não dou? Porque eu já tenho essas fontes naturais. Para que que eu vou dar mais? Para quê? Eu não tenho necessidade, né? A gente só dá esses complementos para aqueles pássaros que não comem. Ah, meu pássaro não come jiló, não come pepino, não come maçã. Aí você complementa, tá? No caso do tizil, né? Eu crio tizil. Tizil é mais difícil de pegar essas frutas, né? Esses frutos e frutas. E aí o que que eu faço? Eu dou uma farinhada que contenha bastante minerais, que no caso é a CC2030, que é uma farinhada completa para o pássaro. Lá tem cálcio, ferro, fósforo, zinco, selênio, enfim, tem um monte de minerais lá. Aquilo lá já é completo para o pássaro. Mas falando de trinco e colheiro, pode dar pepino e jiló direto. Fica revezando, né? Dá um pepino, depois dá o jiló, depois troca todo dia. Sempre um pedacinho do frutos que dá só para aquele dia só, para não azedar. Nessa fase é bom vocês botarem o pássaro num gaiolão, para o pássaro se exercitar. Tem gente que fala, não vou dar muita coisa aqui na muda porque o pássaro vai ficar gordo. Não, aqui o pássaro quando está na muda, ele fica mais lento. Então, ele fica em estado mais febril, ele fica mais jururu. Enfim, se você botar ele numa gaiola pequena, como ele vai ter fonte de alimento à vontade, creio eu que vocês dão uma alimentação balanceada para o teu pássaro, e aí você vai deixar numa gaiolinha pequena, pode ocasionar obesidade. Mas
o recomendado é num gaiolão que ele se exercite bastante nessa fase, tá? Pássaro na muda não é pássaro doente, tá? Vocês têm que deixar ele tomar banho, tem que botar ele no banho de sol, botar banheirinha de banho. Se quiser botar as gotinhas de vinagre de maçã, nessa época é muito bom, porque as penas dele vai estar vindo, né? E o vinagre lá, se vocês verem, o vinagre de maçã tem potássio, tem cálcio, tem ferro, tem bastante elementos ali que podem ser absorvidos, e também a asepsia da pele do pássaro. Às vezes tem uma sarninha, um ácarozinho, já faz a limpeza já, isso pode usar constantemente. Tem gente que me pergunta, Hugo, quanto tempo tem que usar o vinagre de maçã? Pode usar constante na água de banho, tá? Constantemente na água de banho. Então, a muda de pena geralmente vem em uma certa época do ano, geralmente agora depois do verão, outros começam antes, não tem uma data certa, varia de organismo para organismo, e também tem algumas antecipações que acontecem por estresse da ave. Às vezes a ave chegou na tua casa, não conhece muito bem o ambiente, está assustada, e aí ela fica estressada e acaba entrando na muda. Mas vamos partir do princípio que ela está na tua casa já há um ano inteiro, você já tem o manejo dela na tua mão. E aí ela entra na muda agora, geralmente depois ou no final do verão. E logo em seguida já tem a muda de bico. Geralmente vem a de pena e depois vem a de bico. O que é a de bico? Vai cair o bico, Hugo? Não, não vai cair o bico. Ele vai descascar um pouco, né? Vai trocar aquela película da frente dele. Geralmente a pontinha, perde-se aquela pontinha ali do bico, assim, fica mais ovalzinha a pontinha, mas depois já vem o bico bonito. Como você vai obter? Dando giló, dando pepino, tá? Pro teu coleiro, pro teu trinca, dando cálcio lá, areinha com casca de ovo, pode botar pitada lá de sal mineral para gado ou para caprinos, não tem problema, coloca lá e num gaiolão. Você vai ter o teu pássaro aí bem confortável, deixa num ambiente também. Não, tem gente que, pô, na muda encapa a gaiola, põe o pássaro num local escuro pra caramba. Não precisa disso. Pássaro na muda não é pássaro doente. Ele tem que continuar o manejo igual. Tem que dar uma boa alimentação, botar ele para tomar banho de sol, banho normal. E só nessa fase aí, o interessante é você dar o máximo de ferro, cálcio e também fonte de iodo, que eu falei aí, o sal mineral aí. Ok? Vocês podem ver aí em alguns sítios que vocês forem, vocês vão ver lá, tem a caixinha lá de sal mineral para o gado ou para a ovelha, e aí sempre tem um passarinho lá comendo, geralmente um chupim, um canário da terra. Por que eles estão lá? Porque ali tem sais minerais necessários para a vida deles também, e eles sabem o quanto que eles devem comer. Pessoal, é isso, muda não tem muito mistério. Para aqueles que não gostam de ministrar frutos e frutas para o seu pássaro, vocês podem estar também administrando aí a Vitrin ferro, a Vitrin cálcio ou outros similares, né? Canto lindo iodo, enfim, pode estar aí. Eu procuro dar fontes naturais, igual eu falei, frutos, pepino, jiló, nessa fase muito pepino e jiló. E essa pitada de sal mineral para gado a cada 200 gramas daquela areia com cálcio, de pó de ostra ou casca de ovo, coloco lá uma colherzinha de café de sal mineral e deixo à vontade para ele. Se você quiser deixar o ano inteiro, também não tem problema, tá? Mal não vai fazer. Pessoal, é isso aí. Muda não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só você deixar o passarinho tranquilo, tá? Não acelera nada, porque depois você vai querer o máximo dele. Então, respeite a natureza do teu pássaro, tá? Respeite, porque depois ele não vai dar o que você quer, beleza? Um abraço, fique com Deus, dê um joinha quem gostou e se inscreva no canal aí, quem ainda não está inscrito no canal. Vamos trocar ideia, estou tentando responder o máximo possível. Costumo não trabalhar em cima de exceções a regras, o que eu falo aqui é o geral, é o que dá resultado, né? Às vezes eu falo aí e acaba algum amigo falando, mas com a minha ave acontece isso. Cara, exceções à regra não deve virar vídeo de instrução em massa, tá? Os vídeos que eu faço é para instruir em massa, para que dê resultado.
Não posso voltar lá no passado, querer fazer coisa arcaica que vai dar resultados a 1 quilômetro de distância do que eu planejei. Então, o que eu falo aqui são resultados obtidos aí com a tecnologia de hoje, né? Com o avanço dos criadores, com o avanço do manejo, é isso aí, tá bom? Fique com Deus. Um abraço.